Aqui nessa aula a gente vai fazer a preparação da cutícula e a preparação aqui da unha natural. A gente já removeu o excesso de produto, já poliu aqui em cima da unha natural. A gente quer fazer agora a preparação aqui da cutícula, né, ao redor, bem detalhado, para vocês pegarem essa parte, porque se vocês prestarem bem atenção e reproduzirem exatamente como eu estou fazendo aqui, vocês não vão precisar remover a cutícula da cliente depois, lá no final do acabamento, tá? Às vezes a gente precisa passar uma broquinha aqui para tirar umas pelezinhas que a outra broca de acabamento acaba fazendo, mas se fazer dessa forma aqui vai ficar bem tranquilo, tá? Então nessa aula aqui eu quero focar exatamente na cutícula, como que vai fazer a preparação sem dar aquelas marcações de crescimento que acaba machucando a unha da cliente e dando mais descolamento. Então aqui a gente vai afastar a cutícula, eu vou utilizar uma espátula, pode ser tanto uma espátula tradicional quanto aquelas de palitinho, eu vou mostrar os dois. E a tesoura também, tá? Eu tô utilizando aqui a tesoura Stalex Pro Expert 40/2. E aqui eu tô usando a espátula Expert 34.2. É esse modelinho aqui. Mas pode ser utilizado também esse palitinho de madeira. Então, esse palitinho de madeira aqui, sempre com uma qualidade bem boa, tá? Esse contorno aqui, ele tem que estar bem feitinho para você conseguir levantar a cutícula sem machucar a cliente. É bem dizer a mesma função lá da cutilagem russa. Então, aqui eu vou polir os cantinhos para não machucar, não entrar farpa no dedo da cliente. Ó, esse palito ele vem bem bonitinho. Esse daqui é da minha loja, que é difícil encontrar palito assim. Ó, dei uma polidinha, agora ele ficou um acabamento bem bonito. E aí eu vou levantar a cutícula. Quando a gente vem com o palitinho, a gente tem que cuidar bastante para não machucar lá dentro. Então, no palitinho, a gente começa sempre pela lateral. A gente entra e levanta. A gente dá uma viradinha assim, ó, com o palito, para a gente poder abrir e a broca passar lá dentro. Então, empurra e levanta, empurra e levanta. Assim, devagarzinho. A gente não começa com o palitinho aqui no centro, tá? Porque ele é muito fininho, pode machucar. E aí, aqui na lateral, ó, levanta. Eu faço uma pressãozinha assim, ó, pra cutícula levantar. Ó. E aí, aqui do outro lado, continua. E aí, a gente tem a fita da cutícula, que é essa daqui, ó, que vocês estão vendo, que é a que a gente corta. E tem a cutícula que fica aqui em cima, né, grudada na unha, que a gente chama de pterígio. Essa cutícula aqui, quando a gente passa a broca, ela já sai, tá? Ó, essa cutícula aqui. Vocês estão vendo branquinho aí no vídeo. Então, depois desse levante, que você passa assim o palito e ele tá deslizando bem certinho aqui, ó, aí a gente pode passar a broquinha. Se fosse com a espátula, a gente viria aqui do centro, né, e poderia vir para um lado e para o outro. Só quando é o palitinho que a gente vem da lateral. E aí tem que sentir, ó, que tá bem lisinho aqui, bem solto, pra gente conseguir fazer essa preparação aqui, já removendo o máximo de cutícula sem machucar a cliente. Então, agora a gente fez o levante da cutícula, a gente vai utilizar agora a broquinha 718. E sempre que a gente for trabalhar a área da cutícula, a gente vai trabalhar as duas rotações do motor. Então, agora a gente vai trabalhar do meio para a esquerda e depois do meio para a direita. Como que a broca tem que estar girando? Ela tem que vir da unha para a pele, então ela tem que fazer esse movimento aqui. Quando ela faz esse movimento aqui, significa que ela está abrindo esse lado. Se a gente está fazendo esse lado aqui com essa rotação aqui, ó, ela vai deitar a pele para cima da unha, então a gente não vai conseguir abrir bem essa cutícula e limpar, tá? Eu não gosto, principalmente quando as profissionais fazem assim, ó, a broca tá rodando aqui, aí vem daqui, ó, pra cá, aí a pele fica toda estourada aqui na lateral por causa desse movimento pra cima da pele, tá? Remove cutícula? Remove, mas não abre o bolso aqui da lateral que a gente precisa pra fazer uma preparação bem feita, uma esmaltação em seguida, tá? Então, dessa forma que eu ensino pra vocês, é como se fosse a cutilagem russa, só que de uma forma mais simplificada com esse tipo de broca que não tem ângulo. Então, agora a gente vai fazer a preparação da unha natural e depois a gente vai fazer a preparação da cutícula, tá? Então, tem diferença. Então, primeiro, preparação da unha natural.
Vou ligar lá o meu motor em 20.000 RPM. E agora a gente vem, ó, varrendo a cutícula, ó, broca bem deitadinha. Só bem retinha aqui, tá? Ela não tá inclinada. Ela tá seguindo aquele movimento que eu falei pra vocês, ó. Desse jeito, pra poder levantar a cutícula. E aí a gente desce aqui na lateral, ó. E aí, ó, quando a gente entra aqui, vocês veem que cria aqui, ó, uma valinha, né? Um bolsinho. E fica a cutícula aqui soltinha. Aí o que que eu faço? Eu faço movimento para um lado e para o outro, para tirar essa pele e abrir mais. E depois eu aliso assim. Não é sempre que eu faço, tá? É só quando fica muita pele seca aqui na lateral. E aí, quando a gente faz dessa forma, é como se a gente já tivesse polido essa lateral aqui. E aí, a gente não precisa cortar nem com o alicate e nem com a tesoura nessa região aqui. Agora que a gente já passou a broca assim, ó, com a broca retinha, agora a gente vai trabalhar o ângulo da cutícula. O que que a gente vai fazer? A gente vai levantar essa cutícula, tá? O que que você precisa ver? Você sempre vai virar um pouquinho assim o dedo da cliente, para você ver nessa direção aqui. Você tem que estar enxergando essa parte aqui interna da cutícula da cliente, tá? No seu ângulo de visão. Então, aqui a gente vai trabalhar na diagonal, então você vai virar um pouquinho sua cadeira para a esquerda, para você ficar com a posição da mão correta. Por quê? Eu trabalho com esse lado. Então, se eu fico com a cadeira reta, eu não consigo virar trabalhando dessa forma. Então, se eu virar minha cadeira ó, na diagonal, vai ficar mais fácil para mim poder trabalhar com a mão certinha, tá? E agora a gente vai fazer, ó, esse movimento limpando a cutícula. Vai encostar um pouco na unha? Vai, mas tem que ser muito pouco, senão vai machucar a cliente. E aí a gente vai fazer a limpeza lá de dentro, ó. Vocês vão ver aquela cutícula saindo, ó. Tá vendo aquela parte branquinha? É aquela cutícula que acaba atrapalhando e travando na tesoura ou travando no alicate. Então, você sempre vai fazer isso, ó. Vai fazer a preparação da unha e depois a preparação da cutícula. E aí tem diferença, tá? Quando a gente tá preparando a cutícula, a gente vem com a broca na diagonal. E o foco aqui, ó, é assim pra gente levantar a cutícula, ó. É como se você não quisesse encostar na unha, ok? E olha só a diferença de um lado que foi levantado e do lado que não foi levantada a cutícula. Ó, um pouquinho mais pra frente, Thalita, isso. Ó, esse lado foi levantado e esse lado não. E aí a gente vai conseguir passar o nosso instrumento ali por baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar a rotação, tá no R. Vou trabalhar os 20.000 RPM. Voltando aqui, a gente vai preparar a unha natural lá em cima, ó. Então, a gente vem com a broca retinha. A gente quer tirar aquela cutícula que fica agarradinha. Depois a gente desce aqui, ó, retinho também na lateral. Foca sempre em abrir essa cutícula aqui pra fora. Ó, você pode passar assim, sempre sai bastante pozinho branco, ó. Você pode polir essa região aqui. Olha só como sai a pelezinha. Aqui é o mesmo esquema, como se a gente estivesse trabalhando com aquela broca chama, tá? E aí, se você fizer bem feito essa etapa aqui, é como se não precisasse dela lá no final. Ó, tira o pó. Aqui tá meio branquinho, eu vou entrar de novo, ó. Tirar o vermelhinho aqui. Aí, se você caprichar aqui, você vai economizar o tempo lá no final. E agora a gente vai trabalhar na diagonal para poder limpar a cutícula aqui. Agora eu posso deixar minha cadeira bem retinha, porque o lado que eu trabalho é mais fácil de fazer esse movimento aqui na diagonal. Só esse lado aqui que é mais difícil, vocês têm que prestar mais atenção. Então, aqui eu vou começar um pouquinho mais para trás do meio, ó, porque aqui é mais fácil para me levantar. E, ó, eu vou varrendo a cutícula, sempre com a unha inclinada. Então, eu sempre vou levantar aqui para mim ver a cutícula lá dentro que eu tenho que tirar. E o foco aqui, ó, é a cutícula, não é encostar a broca na unha da cliente. Então, tem que trabalhar com a mão bem levinha, senão vai machucar. Então, eu sempre faço isso, só que eu resolvi trazer essa aula aqui, que vai deixar vocês mais segura para executar a técnica. Sempre limpa para ver o que tem lá dentro, ó.
Eu posso vir aqui, ó, dessa lateral para outra, ó, sempre focando na cutícula. Ó, o barulho é bem sutil em cima da unha. E agora sim, vou parar meu motor. Vou limpar e agora a gente vai fazer o corte da cutícula. Aqui, ó, vocês podem utilizar tanto a tesoura quanto o alicate. Quando que você vai preferir o alicate? Quando você tiver mais experiência, habilidade, tá? É bem tranquilo fazer o corte com alicate quando a cutícula já tá levantada assim, dessa forma. O que eu gosto da tesoura? Que essa curva aqui da tesoura, ela é mais arredondada. O alicate, querendo ou não, é várias quinas retas, né? Então, você tem que fazer um corte bem bonito ali para você conseguir esse contorno da cutícula. Porque a cutícula não é reta, ela é arredondada. Então, se estiver iniciando, eu prefiro indicar a tesoura. Agora, se já tiver habilidade, pode ser com o alicate também, até porque o investimento da tesoura é bem mais alto do que o do alicate. E aí, como é que a gente vai fazer? Aqui é a mesma técnica da manicure russa, tá? Que eu tô passando para vocês. Você vai trabalhar com o polegar e o anelar no elo da tesoura, tá? Aqui dentro da tesoura. Aqui nesse contorno, nessa curvinha aqui, a gente vai trabalhar com o dedo médio, tá? O indicador é o que vai fazer apoio para a gente poder contornar a cutícula aqui e cortar, ok? E aí, para a gente poder fazer o corte da cutícula, ó, a gente inicia aqui, ó, dos sinos. Parou aqui na parede lateral onde a gente já fez o polimento, a gente não precisa cortar essa região aqui. Então, a gente vem e inicia aqui. A cutícula dela é uma cutícula bem hidratada, só aqui essa região que tá mais sequinha que a gente lixou. Mas a gente consegue ver ó, a fita da cutícula aqui, que é onde a gente vai cortar. É bem pouquinho, tá? Quando tiver mais segurança, você pode ir subindo um pouquinho mais. Eu vou tirar um pouco aqui para vocês verem. E aí, se tiver necessidade, a gente volta e corta mais alguma coisa se precisar. Então, eu venho aqui, ó, dos sinos, com a tesoura levemente aberta para fora. Então, ela não tá assim, ó. Porque se eu for reto aqui, ó, eu vou fazer um corte na cutícula dela. Tem que estar um pouquinho na diagonal, ó. E com a tesoura mais aberta para fora. E aí, eu venho e vou cortando. Eu tenho que ir com os passinhos bem devagarzinho, tá? Para não machucar a cliente. E aí, quando você encaixa aqui, ó, você pode fazer aquele movimento de tipo, será que tá muito duro para cortar? Se tiver muito duro, pode ser que você corte a cliente. Aqui eu já tenho bastante habilidade, então para mim é bem tranquilo, tá? Eu ir cortando e fazendo o contorno, mas você pode perguntar para a cliente, se a cliente estiver sentindo alguma coisa, aí ela te avisa, tá? Ó. E aí eu sempre vou cortando e vou tirando assim pra gente poder ver a cutícula ali, né? Poder abrir espaço de visão. E aí vai passando a tesoura com passinhos curtos. E à medida que eu vou fazendo esse contorno aqui, ó, o meu cotovelo vai levantando para fazer o contorno, tá? Não é só o punho que eu vou dobrar assim. Meu punho sempre vai estar reto. O que vai mudar é que aqui ele tá reto junto do meu corpo. E à medida que eu vou fazendo o contorno, o cotovelo vai levantando, ok? E agora, quando chegou aqui nessa outra região dos sinos, a gente vai dobrar o dedo da cliente, eu sempre faço assim, viro um pouquinho e continuo o corte, tá? Sempre puxa a cutícula aqui pra gente poder ver o que a gente tá cortando. E a gente continua aqui, ó. Eu vi que nessa parte aqui da cutícula eu deixei um pouquinho pra trás. Então, eu venho e corto mais rente aqui da pele dela. E aqui, ó, fiz o penúltimo corte. Aqui eu sei que eu vou fazer o último corte. Eu não posso vir e cortar assim. Aqui é o trabalho que tem que ser mais bem feito, que a gente tem que encostar bem na pele e fazer o corte para fora, tá? Então, a minha pontinha da lâmina tem que estar para fora, tá? Não pode estar encostando ali na pele para a gente poder fazer ó, o último corte e não ficar aquela pontinha de pele aqui, que é isso que vai dar o acabamento. E essa foi a cutilagem mais simplificada para vocês conseguirem, né, um trabalho bem feito aqui, chegar mais próximo com o produto e a cliente vai amar com certeza esse resultado, tá?